Olá, muito boa tarde. Ao fim de um tempo, felizmente consigo voltar às gravações com vídeo. Tudo por causa de problemas de saúde, não me estava a possibilitar, e as gravações que tenho feito do Livro dos Espíritos têm sido sem vídeo, exatamente por esse motivo, que eu peço imensa desculpa, mas somente hoje consegui iniciar novamente o estudo do Livro dos Mensageiros do Espírito André Luís, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esta obra. Hoje vamos estudar o capítulo 22 e também o capítulo 23. Mas no capítulo 22 o tema é os que dormem. Antes de iniciar propriamente o estudo, quero agradecer pela permissão ao nosso Mestre Jesus, aumentou deste trabalho, aos nossos guias espirituais, aos nossos amigos espirituais, pelo momento que nos permitem de paz, discernimento, de amor, para que possamos estudar esta obra com toda a sinceridade e com todo o discernimento, para compreendermos aquilo que se passa na vida espiritual, para termos uma noção daquilo que temos que ser aqui na Terra, para podermos ser, então, no plano espiritual, para podermos ultrapassar as dores do materialismo. Obrigado a todos e que o estudo seja ótimo para todos e produtivo. Que assim seja. Perdão. Vamos então iniciar isto tudo. Está aqui um pequenino problema que eu estou a tentar resolvê-lo, que vamos já resolvê-lo. Então vamos iniciar o estudo do capítulo 22. Seguimos. Eu antes queria, eu gosto de falar um pouco do capítulo anterior. Um pequeno resumo sobre o capítulo 21, que nós já estudamos há um tempo, mas é que o que observamos é que normalmente os cuidados dos espíritos não são de todo nossa prioridade nas nossas atividades da Terra. Se passamos neste capítulo 21, isso explica bem que passamos a vida terrena atrás de valores transitórios como o status social, o dinheiro e outras coisas mais que só nos criam problemas. Fantasias que nos perseguem após o túmulo de acordo com a dimensão que lhe demos. Não? É isto que temos que ter atenção. As fantasias que nos perseguem após o túmulo, a ilusão aqui na Terra é imensa, como sabemos. É uma ilusão praticamente cega, fazendo como aconteceu nestes últimos 3 casos que vimos neste capítulo 21, nem terem o conhecimento, os próprios espíritos que já estavam desencarnados, que já não estavam na Terra, estavam presos no espaço, no tempo. Os espíritos cedem na fantasia, as fantasias que eles próprios criaram. É que, na verdade, errar não é um escândalo. No contexto das leis divinas, Deus não nos criou umas criaturas perfeitas, mas simples e ignorantes, para podermos ir evoluindo espiritualmente consoante o caminho, ou consoante o que criamos no caminho nas nossas vidas. Os espíritos encarnam e desencarnam infinitas vezes para desenvolver as virtudes cujo potencial trazem no seu íntimo, a fim de que cresçam em vontade, sabedoria e amor, dispondo de livre-arbítrio. A humildade constitui um propósito de aprendizado, pois quem se imagina que nunca se engana e é superior aos outros mantém-se estagnado.
para poder entrar em sintonia na vida, impondo-se, esforçar-se para a lei do progresso. Foi isto praticamente que vimos no capítulo 21. Então, vamos lá ao texto. Seguindo através de longas filas de alvorada acolhedor, rumo às vastas edificações que obedeciam às leis arquitetónicas singulares, sem que eu pudesse explicar o fenómeno, as luzes diminuíam progressivamente. O que teria acontecido? Esta é a narração de André Luiz. Vicente e eu entreolhámos assustados. Alfredo e Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava-me o íntimo, embora o espanto insufriável. Mais alguns passos atingimos os pavilhões diferentes, que se estendiam numa área superior a 3 km, pelos meus cálculos. Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas. Peço desculpa. Conseguia distinguir vagamente os quadros interiores, observando-se que se tratava, a meu ver, de espaços e enfermarias de teto sólido, mas semi-abertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Dezenas de operários devotados e operosos que seguiam em absoluto silêncio. Então, aqui vou parar. Vamos parar, vou continuar um pouco mais o texto, depois já falo. Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que fizera extremamente discreto nas palavras. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado num cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Com estranheza, observei que um dos seguidores entregava ao chefe do posto pequenina máquina que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente, explicando: este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui, presentemente, quase 2000. Os numerosos cooperadores dirigiam-se em ardente para a zona de serviços que lhes competiam. Agora sim vou parar o texto, porque, fazendo só um pequeno comentário, é que André Luiz continua a narrar que passam por árvores, tipo um bosque. Conforme se aproximam dos pavilhões, a luz vai diminuindo de intensidade. Olha que importante que isto é. Outra coisa que acho importante é que, segundo André Luiz, os pavilhões se estendem por mais de 2 km. 3 km, perdão, no cálculo, digamos, o cálculo que ele fez. Alfredo também acrescenta nesta parte do texto que estão ali 2000 espíritos. O que acontece é que se pode questionar como é que esses espíritos se encarnaram e permanecem neste estado de sono, não é? Como que letárgicos ou dormentes, apáticos. Menciona André Luiz, mostrando-se surpreendido, procura explicações sobre aquilo que está a visualizar no momento. E já vamos perceber mais à frente no texto isto. Mas André Luiz relata que usam um aparelho com uma luz forte, como que uma indicação para os tarefeiros iniciarem o tratamento aos espíritos que ali dormem. Eu relembro a pergunta 165 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, onde está mencionado: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Pergunta Allan Kardec, e o Espírito da Verdade responde: uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza da consciência
são o que exerce maior influência. E equivaler-se a um pequeno comentário de Allan Kardec sobre esta pergunta de 165 do Livro dos Espíritos, que fala exatamente desta duração maior ou menor da perturbação, onde ele menciona, no momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo de se reconhecer. Sente-se como que atordoada, no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender a situação. A lucidez das ideias e a memória do passado voltam à medida que se extingue a influência da matéria, que se dissipa essa espécie de nevoeiro que turva os pensamentos. É que a duração da perturbação após morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como pode ser de meses, e até mesmo de anos, e não só, muito mais. Aqueles em que essa duração é menor, perdão, é menor, digamos que é menos longa, talvez seja a palavra mais correta, são os que se identificaram com a vida, com o seu estado profundo, porque estão compreendendo imediatamente a sua posição. Esse fenómeno é facilmente explicável. Surpreendido para a morte imprevista, o espírito fica aturdido com a mudança brusca que nele opera. Para ele, a morte ainda é sinónimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como continuar a pensar, como ainda vê e escuta, não se considera morto? É o que aumenta a sua ilusão. É o facto de ver um corpo semelhante ao que deixou a Terra, cuja natureza etérea ainda não teve tempo. Não teve tempo de verificar. É que é importante isto, e vamos compreender mais à frente o porquê desta situação acontecer, mas é extremamente importante nós todos percebermos o que é que se passa exatamente quando nós desencarnamos. E vamos passar ao texto. Depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza. Iniciemos o trabalho de assistência. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas luzes, lâmpadas, digamos, elétricas. E então, dominando a custo a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos ao resto do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham um semblante horrendo. Poucos os traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Em quase todos, estampava-se nos olhos aparentemente vitrificados o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhe a face. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Raríssimos pareciam dormir em sono natural. Aproximando de nós outros, Alfredo falou a Nicete em particular. Felizmente não podemos atender a todos. Porquê? Indagou o nosso orientador comovido. Estamos aguardando pessoal adestrado. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para este género de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma só vez. À vista disto, nos nossos 1980 abrigados, separei os 400 mais suscetíveis do próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. E os demais, recebendo o alimento e medicação mais densos por uma vez por dia, Anicete calou-se pensativo. Profundamente tocado no que via, inclinei-me instintamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios. Embora verificasse a extrema rigidez dos membros, com o que mergulhamos em mobilidade cataléptica. Indescritivelmente, a impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado. Dirigi-me à Anicete com a máxima discrição e interroguei. Explicai-me, por Deus. Que vemos aqui?
Estamos acaso numa moradia da morte depois da morte? O instrutor sorriu, complacente, e explicou em voz quase imperceptível: sim, André, este sono é verdadeiramente avançada imagem da morte. Aqui permanecem com a bênção do abrigo alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador. Em torno de si, e maiormente os que acreditaram convictamente na morte, como sendo o nada, a fim de tudo o sono interno. A crença da vida superior é a atividade incessante das almas. A ferrugem ataca a enxada ociosa. O entorpecimento invade do espírito vazio, do ideal criador. E aqui, para parar o texto, porque vejamos, o tipo de sono que menciona André Luiz não é aquele que normalmente ouvimos falar, que o espírito está adormecido após o desencarne, em descanso, por exemplo, mas sim o tipo de sono de uma perturbação inconsciente mesmo. É que os espíritos estão dormindo, mas a sua mente está a rodar, ativa, como está baralhada, completamente desesperada, digamos assim. Nesta escrita, nesta narração de André Luiz sobre a explicação de Alfredo, mostra que os espíritos estão num estado de grande transtorno, como eu li, e onde ele escreveu, André Luiz, são espíritos que não se dedicaram ao bem ativo e renovador. Isto disse Alfredo. Ou seja, somente trabalharam para si próprios. São espíritos que focaram-se somente em si mesmo. Olha que interessante isto. Ou então, são espíritos que se basearam na crença depois da morte. Nada sobrevivia. Nestas palavras de Alfredo, que a crença na vida superior é atividade incessante das almas, parece-me que Alfredo aqui demonstra que, devido ao espírito não ter confiança que com a morte a vida não acaba, e também, que não tiveram uma encarnação dedicada ao bem comum e esvaziaram. A vida, na sua essência, é no profundo uma autodescoberta e uma autocriação. Cada um de nós possui a capacidade de moldar a nossa realidade por aquilo que fazemos no dia a dia, por aquilo que pensamos no dia a dia, pelas ações que temos no dia a dia. Não só perante nós, mas perante os outros. Ao despertar o Criador dentro de nós, tornamos-nos os mestres do nosso destino, capazes de transformar sonhos em realidades tangíveis. Não é? Então vamos continuar o nosso texto para percebermos melhor esta parte também. Os que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo a faculdade de movimentação espiritual e podem penetrar nas esferas extraterrenas em estado animador, pelo menos enquanto a locomoção e juízo mais ou menos exato. No entanto, as criaturas que preservaram a negação deliberada e absoluta, não obstante por vezes filiadas a cultos externos da atividade religiosa, que nada veem além da carne, nem que sejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. E aqui vou parar novamente o texto, vejamos. Aqueles que guardam na crença a continuidade da existência, mesmo que não estejam inseridos nas comunidades cristãos, eles conseguem levar consigo conhecimento, com que tendo um equilíbrio espiritual. É importante isto. Esta última frase de Alfredo, quando ele diz: no entanto, as criaturas preservaram a negação deliberada e absoluta, não obstante por vezes filiadas a cultos externos de atividade religiosa, que nada veem além da carne, nem que seja qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes.
é que temos aqui dois pontos que eu acho que dou bastante, que eu acho não, que eu dou relevo nesta frase de Alfredo. É que aqueles que têm o orgulho como bandeira, que estão mergulhados no orgulho, que não reconhecem Deus como um ser superior, aqueles que negam a vida depois da morte, mas também aqueles que pertencem a cultos religiosos, mas que procuram somente nesses cultos a sua satisfação material, têm um destino idêntico. Eles não são voltados para a espiritualidade. A religiosidade e espiritualidade são coisas aqui que são duas palavras diferentes. A religião implica que um sistema de crenças a que um indivíduo adere, enquanto a espiritualidade pode ser compreendida como a experiência atual de uma pessoa em relação aos outros, com a natureza e também com Deus. Estão a ver bem esta diferença? Estas duas possibilidades, o não acreditar a Deus, o uso do orgulho, coloca os espíritos nesta condição que nós estamos a ver, que nós estamos a estudar aqui neste capítulo. Mas vamos continuar com o nosso texto. Muitos penetram nas regiões de serviço, como embriões da vida no colmeia da natureza sempre divina. Um amigo, como costuma designá-los por fetos da espiritualidade, entretanto, a meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Temos a certeza que, porém, que muitos se negaram ao contacto da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiam a rigidez ao entendimento. Mas um dia em que deverão levantar-se, irão pagar pelos débitos contraídos. Eis aqui os considero, porque os considero sofredores. Primeiramente, demoraram no sono a que acreditaram. Mais tarde acordaram. Porém, a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos ainda há pouco. Ora, aqui está uma explicação que é de veras importante. Esta pasta mostra-nos um sistema, digamos, de indução que foi falado anteriormente, devido às crenças, às atitudes que tomaram na sua vida física, na sua vida anterior, e não só anterior, se calhar já vem de outras vidas passadas, certeza absoluta. Mas, relembrando Jesus, Jesus curava os cegos, Jesus curava os paralíticos, mas Jesus nunca deixou de incluir a alma, porque é a alma que dá sentido à vida. A alma que estava cega, paralítica do ponto de vista espiritual. Eu vou buscar aqui e vou ler o Lucas no capítulo 22, no versículo 46, onde está escrito: porque dormes? E disse-lhes: porque estáis dormindo, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. É que vejamos que este ensinamento de Jesus é fundamental. É imperioso evitar as situações acomodativas em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, porque o Mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou, nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como sendo um campo de trabalho no reino, onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo persegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece de Getsemani, somos obrigados a lembrar que numerosas comunidades dos alicerces cristãos permaneceram dormindo nas convivências, digamos assim, convivências de sonâmbulos. Como é que é de explicar?
As convivências, pronto, as convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, entendem? É o que eu quero dizer. Nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua impercerível exemplificação como fossem sonâmbulos, inconscientes no que dizem, inconscientes naquilo que falam, para despertarem tão só no instante da morte corporal, em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos identificar, procurando edificação, sim. E o trabalho, onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda encontrarás na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através dos pesadelos e através das fantasias. Esta parte que li está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E vamos voltar ao nosso texto. Grande o meu assombro. Como Vicente se aproximasse também para ouvi-lo, falou-lhe em sete, esclarecendo a nós ambos. A fé sincera é ginástica do espírito. Quem não exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Observando que o nosso orientador se esquivava a comentários longos para que pudéssemos seguir de mais perto os trabalhos de assistência, calei as muitas indagações que me escaldavam a mente. Com exceções de algumas senhoras permaneciam junto de Ismália, todos os servidores se mantinham em posição de vigilância ao pé dos grupos mumificados. A luz artificial iluminava os leitos que se perdiam de vista, mas observei que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera. Continuavam rígidos, cadavéricos e prostrados. Então, notei que Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização para emitir as ordens de serviço. Cada sinal terminava a operação diferente. Vi os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento e medicação bucal ao profundo silêncio. Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água e fluviadas aos infelizes, com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber tão somente caldo e remédio. 2/3 dos 400 abrigados em tratamentos receberam passos magnéticos. Alguns poucos receberam aplicações do sopro curador. Todos os movimentos de trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa. Partida das mãos do administrador, parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Impressionado com o que via, perguntei ao orientador em voz baixa a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com algo e o socorro das forças novas através do passo ou do sopro vivificante. Anicete, com bondade, inclinou-se aos meus ouvidos, com a ternura de um pai ansioso por tranquilizar o filho inquieto, e falou: cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que é pelicular. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. E chegamos ao fim do nosso capítulo. Então, fazendo um pequeno resumo daquilo que nós estivemos a falar, nós vemos espíritos dormindo. E cada um na vida tem a necessidade que é pelicular, como disse ao frente, de realçar os milhares de espíritos que são atendidos somente neste posto de socorro, demonstrando o porquê na Terra ser ainda um planeta de provas e expiações. Tudo é grandioso num simples posto de socorro. As dimensões são muito amplas a se perder de vista.
Se refletimos sobre este tipo de espírito, o que queremos ser quando regressamos ao plano espiritual, assistidos ou assistentes. Os que dormem nas ilusões terrenas podem continuar a dormir. Não o sono dos justos, mas o pesadelo dos que perderam tempo. Espero que tenham entendido, e pelo menos eu tentei fazer-me entender nesta questão deste capítulo 22. E agora gostaria de continuar, como eu disse, esta parte do texto, não compreendo, o capítulo 23, porque para mim estão completamente interligados, e acho que é importante fazermos conjuntamente este capítulo 22 com este capítulo 23. Aqui, neste capítulo 23, nós iremos falar sobre outro tema. Mas um tema que está, como eu disse, completamente interligado. Iremos falar sobre pesadelos. Os pesadelos que estes espíritos estão tendo. Os pesadelos que são originários do que já falámos, deles terem uma vida não crente, terem uma vida para si próprio só, ter uma vida orgulhosa, ter uma vida que não partilhavam, nem recebiam como que apoio ou ideias que os outros pudessem ter. Então, este capítulo 23, sobre o tema pesadelos, vamos então iniciar o estudo. Enquanto Alfredo continuava dirigindo os serviços, nosso instrutor, com a permissão dele, conduziu-nos a leitos distantes, onde se alisavam os enfermos desatendidos quanto ao auxílio magnético. Relembram-se que no capítulo anterior fala-se que nem todos são atendidos logo naquela altura, nem todos recebem o mesmo tipo de tratamento, todos são diferentes. Precisamos acentuar as experiências e aproveitar oportunidades, afirmou Anicete sorridente. Acompanhámo-lo, curiosos, identificando as expressões isoladas, dolorosas ou terríveis daquelas máscaras mortuárias. Quando nos encontrávamos a regular distância na zona central, o instrutor esclareceu em tom grave: desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete de auxílio magnético às percepções. Para ajudar eficientemente aos nossos amigos encarnados, é necessário que saibamos ver com clareza e precisão. Indicando os doentes imóveis, acrescentou: todos os que dormem nestes paviões permanecem dentro do mau sono. Então, já estamos a falar sobre o tema deste capítulo. É que no texto, Anicete, para além de demonstrar que a intenção de conhecer a extensão dos benefícios do gabinete de auxílio magnético às percepções, e falou que todos que dormem naqueles paviões permanecem dentro de um mau sono. Ou seja, dentro de um sono mau pelas suas ações. As consequências e mesmo as crenças tidas na última reencarnação. Anicete, no início do livro, mencionou a intenção de André Luís e Vicente passarem pela visão espiritual mais ampla das realidades espirituais. E neste capítulo, eles irão estudar uma senhora que dormia no espaço, naquele espaço que estamos a falar, naqueles paviões onde estavam estes espíritos. É que eu volto a falar que aquilo que referente ao capítulo anterior. Cada um de nós possui a qualidade natural de moldar a nossa realidade. E vamos então começar a ler esta situação desta senhora e o porquê de estar aqui nesta situação. Mas teremos porventura nas zonas espirituais os que estejam de bom sono? Interrogou Vicente, de modo brusco.
Sem dúvida, respondeu o Aniceto, solicito. Temos na esfera das nossas atividades os que reposam períodos curtos, quais trabalhadores retos que esperam o repouso noturno, a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar, de consciência aliviada. Fez uma pausa como quem estuda, dava o melhor meio de sintetizar por não perder tempo e acrescentou: mas esses não precisam estacionar, como filhos das sombras, nas construções de emergência de um posto de socorro. Em seguida retomou o fio da lição e continuou: quem dorme em desequilíbrio entrega-se em pesadelos. Todos estes irmãos desaventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês. Procedamos a observações rápidas. Antigamente o inquérito anatómico, o exame das vísceras, a perquisição científica nas células, também aparentemente mortas. Agora, a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental, que é aquilo que Aniceto está-lhes a pedir. Pois, de uma forma aparente, todos aqueles que se encontravam no sono perturbador são prisioneiros das visões íntimas horríveis. Vale a pena realçar que André Luiz, desde o nosso lar até aqui, foi como crescendo nos recursos que é portador atualmente. Mas há que assinalar também que esses recursos não foram somente oferecidos, mas André Luiz sempre mostrou uma vontade, digamos assim, de aprender mais, e melhor foi predominante isso foi predominante para que acontecesse aquilo que acontece agora, tendo em conta como objetivo ajudar irmãos necessitados, como vai ser o caso deste capítulo. Agora, como trabalhadores espirituais, André e Vicente são solicitados à auscultação profunda da alma. Escutar é como que escutar, digamos assim, os sentimentos dos seres e ver a visão do plano mental do doente, neste caso, uma senhora, conforme indicou Aniceto. E vamos então voltar ao nosso texto. E com expressão decidida concluiu resoluto, mãos à obra. Designando-me um corpo envelhecido de mulher, recomendou: você, André? Examina detidamente essa irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior. Observe-a com todas as suas possibilidades e percepções ao seu alcance. Sinceramente, interessado em entender, não reparei nas ordens que o nosso instrutor transmitia a Vicente. Procurei esquecer os quadros externos, focalizando naquela máscara feminina com todos os meus recursos mentais. À medida que me preocupava dos interesses diferentes, observava a sombra cinzenta escura que se ia condensando em torno da fronte. A visão parecia auxiliar o poder da concentração. Reconhecendo que o fenómeno se acentuava, não mais lembrei-me qualquer objeto ou situação exterior. Estupefato, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Surgiu uma casa modesta de cidade humilde. Tive a impressão de transpor-lhe a porta. Lá dentro, um quadro horrível e angustioso. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade impassível no rosto, lutava com um homem embriagado. Rebolando-se no soalho, tornava o infeliz: Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Quero viver para o bem, Ana. Perdoa-me por amor do eterno Pai. Quem sabe poderei auxiliar-te como irmão, ajudar-te como te possa ajudar. Ajuda-me para que te possa ajudar, perdão. Não me mates. A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada ao ouvir a expressão da virtude, tomou um pesado martelo e exclamou: Deus não existe. Morrerás, infame. E de súbito, crivou-lhe o crânio de marteladas surdas.
O homem expirou sem um grito. Logo após a criatura, logo após vi a criminosa conduzindo o cadáver em carrinho de mão, através de um trio ermo. Aconselhava-lhe os movimentos com interesse. A noite estava muito escura, mas observei a parar junto da via férrea. Sondou os arredores, certificou-se o isolamento de que se encontrava e depois a estranha carga sobre os trilhos. Via dispondo o cadáver para que a cabeça fosse decepada à passagem do comboio. Retirando-se apressamento, reconduziu o pequeno carrinho de mão vazio. Não esperei a máquina de ferro. Segui a mulher, que me pareceu inquieta e pensativa. Antes, porém, que depusesse o carrinho no extenso quintal, vi que regalava os olhos como uma louca, cercando-se de seres que me pareciam bandidos de negras vestes. Era ela agora quem acusava, a estranha embriaguez de pavor. Vencer um pobre homem vigilante, mas a meu ver seria vencida por seres mais perversos. Talvez que ela própria acudam-me, gritava espavorecida, e continuava a cena em que a desventura golfava súplicas em vão. Senti-me como espectador que precisasse movimentar qualquer socorro, e graças à bondade divina não experimentei pela mulher infeliz senão a mais viva compaixão. Ao primeiro impulso de revolta do crime consumado, recordei as lições já recebidas em nosso lar e pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida do meu coração. Se Ana estivesse no meu mundo ao meu lado, na família de sangue, não desejaria auxiliá-la? Porque haveria de acusá-la se não lhe conhecia o passado total? Teriam dado a educação na infância, a bênção do lar, a segurança de um afeto sem manchas? Quem sabe viera de longe, como pedra incompreendida, rolando nos abismos do sofrimento. Eu não fiz paragem porque acho que devia de ler esta parte toda, porque realmente é a história desta mulher com o que aconteceu e o que fez ao seu marido, mas teremos que perceber melhor o seu passado, como diz André Luís. André Luís conta nesta parte do texto um quadro de discussão entre a mulher e o homem que tinha outra família e após já ter tentado envenenar o homem umas horas antes. Porque ele também estava embriagado. Entende? É que aqui o homem suplica a mulher que não mate, pedindo desculpas e referenciando a sua situação de pai. Mas a discussão tornou-se tão forte que a mulher vai buscar um martelo e faz desencarnar com golpes na cabeça. Depois carregam num carrinho e vai colocá-lo na linha de caminho de ferro para ser decapitado e não o reconhecerem. Que horrível é isto. Esta história não está narrada até ao fim, mas tem bastante interesse estudarmos o seu comportamento. André Luís comenta que aquilo que entendeu sobre a situação que acabou de assistir entre Ana e o seu marido, depois das imagens cinzentas enviadas para ele, mas que André Luís conseguiu se equilibrar mentalmente e começou a ter um entendimento mais claro sobre a situação. Aqui já podemos notar o entendimento de André Luís, em que se isola tudo o que se passa ao seu redor e se foca objetivamente no cinzento que se evidencia na cara da senhora. Olha que importante é isto, não é? Estamos a ver aqui André Luís numa situação completamente diferente daquilo que vimos no nosso lar, inicialmente. E vamos continuar com o nosso texto. Que lá se uniriam à vítima, igualmente digna de piedade fraternal. Como teria começado o drama doloroso, não sabia. Enxergava somente a pobre mulher rodeada de sombras agressivas, implorando socorro. Ignorava como ajudá-la, mas recordei que Ana era a minha irmã. Filha do mesmo pai, irmã que adoeceram no caminho comum, sem que eu pudesse, pelo menos por agora, indagar a causa.
Procurava comigo algum meio de auxiliá-la. Quando alguém me chamou de súbito, eu vou parar aqui, porque aqui temos o despertar de sentimentos em André que lhe permite iniciar a compaixão por esta mulher, por compaixão pela Ana. Podemos verificar que começou a imaginar como se Ana pertencesse à sua família. Se nós lemos o Evangelho de Jesus, que devíamos ler, podemos perceber esta afirmação de André Luiz. Podemos perceber que não existe qualquer passagem no Evangelho em que Jesus mostrasse raiva sobre aquilo que via. Que um sentimento de julgar sobre aquilo que via. De punir. O olhar espírita cristã é sempre aguçado com o olhar de Jesus. E não é, como todos sabemos, um olhar de condenação. Se pensarmos no presente, torna-se importante como relacionarmos os nossos pensamentos com todas as notícias que a gente vê por todo lado. Ouvimos ou que nós presenciamos. Temos de ter em conta que tudo aquilo que já sabemos sobre o espiritismo temos de ter em conta, porque temos que ponderar aqueles impulsos agressivos que possam querer surgir quando recebemos algumas notícias. Nós que estudamos há muito tempo o espiritismo temos devemos ter essa capacidade. Eu vou relembrar no Livro dos Espíritos, a pergunta 909, Kardec questiona: poderia sempre o homem, por seus esforços, vencer as suas más inclinações? Olha que pergunta tão interessante, por esta parte estamos a ler o livro. E a resposta é sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é vontade. Há quão poucos dentre vós fazem esforços. Transmite o Espírito da Verdade. Nós vejamos. As más inclinações certamente nascem da ignorância das leis naturais. Na profundidade do termo, somente a maturidade da alma ela se livra de todas as suas tendências. O nome próprio, paixão, já nos traz um ambiente negativo. Jesus veio à Terra para iluminar os corações dos homens. Foi rejeitado, foi perseguido, foi crucificado e foi morto entre dois malfeitores por querer mudar o comportamento espiritual dos povos. Vejamos o que narra Mateus no capítulo 27, versículo 22. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Aqui podemos ver que o povo não aceitou como que o pão que desceu dos céus. Rejeitou a luz e ficou nas trevas. Assim ocorre com os ensinamentos do Mestre, quando vamos aplicá-lo em nós mesmos. A nossa organização interna rejeita as modificações que as modificações de vida que devemos aplicar a nós mesmos e expulsarmos todos os conceitos da vida espiritual, acabando por nos crucificar nós mesmos no madeiro da ignorância. Crescem em nós as más inclinações, de sorte a escurecer o sol da verdade, que deseja sair e viver na nossa intimidade. Os homens não desejam fazer força para a auto-iluminação. É o que eu vejo no dia-a-dia. É o que eu sinto no dia-a-dia. Muitos homens escolhem não estarem dependentes. Esquecem para a luz, por estarem dependentes das trevas. Mas Jesus não morreu, como pensam os ignorantes. Ele vive e renasceu. Com uma doutrina, o Consolador que haveria de vir, o Espiritismo. Fazendo lembrar a todos os povos de boa vontade da mesma presença do Senhor. E nos disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou o pastor de todo o rebanho e vim salvar todas as criaturas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Quem não passar por mim não entrará no reino do céu. As más inclinações têm evidência nos homens que rejeitam a disciplina. As más inclinações crescem nas almas que não perdoam. Chegou a hora de colocar a verdade em cima da mesa. Os pontos nos is, como nós dissemos. Para todos vejam e aprendam a sentir a fraternidade, respeitando os seus irmãos na luz da fé. Chegamos ao momento de nos educarmos em todas as direções e sentimentos e de nos instruirmos de todas as frentes do saber, que nesta luz aparece a libertação para os nossos corações presos às inferioridades. Devemos fazer esforços em todos os sentidos, eliminando as paixões que tomaram o lugar das virtudes e deixando que o Cristo se manifeste em nós, criando ambiente para Deus na nossa consciência, de modo que Ele e o Pai fiquem mais visíveis na nossa vida. Não estamos julgando os espíritos presos pelas paixões, mas querendo ajudá-los a se libertarem pelo conhecimento da verdade. Se queremos ou se querem ser ajudados, e quem quer ser ajudado, abra os braços e o entendimento para compreender os preceitos do Mestre e vivê-los, que é importantíssimo. Poderemos transformar todas as paixões em força de paz, eliminando os detritos das inferioridades em todos os campos de ação, para que o amor acenda em nós um sol de Deus com estrelas de Cristo. É importante mudarmos. E vamos continuar a nossa leitura. Ups! O que é que aconteceu? Ups, um problema. Mas vou continuar a nossa leitura. Peço imensa desculpa, houve aqui um problema. Eu vou continuar o texto, mesmo que não consiga estar-lo a projetar aqui. Peço imensa desculpa, não sei o que se passou. Mas vou continuar, para não perdermos tempo. Era Aniceto que exclamava bondoso: venha, André. Vicente e você têm sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Peço aqui só desculpa por uma coisa. Peço imensa desculpa, só um segundinho. Então vou continuar o texto. Peço desculpa por este erro, tornou-se, não sei o que aconteceu à página. Venha, André. Vicente e você têm sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito, dizia Aniceto. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Guardo a certeza disso e continuo procurando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Conforme observaram de perto, sabem agora que cada um dos que aqui dormem sono atormentado vive em estranhos pesadelos, de que não podem isentar-se de um instante para o outro. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que a dívida em toda a parte anda com os devedores. E com expressivo olhar acrescentou: voltemos ao centro. Devemos cooperar na oração. E aqui, faltou-me só este painel para aparecer, e peço desculpa não estar completo, mas desapareceu-me aqui, eu não sei onde é que foi parar, mas para não perdermos tempo, como eu disse, vamos continuar. Aqui, neste capítulo 23, e posso... Aqueles espíritos que vivem a consequência da vida que tiveram e escolheram a dívida, em grande parte,
anda com os devedores. Não nos esqueçamos que o mal que desejamos aos outros irá permanecer por muito tempo com nós próprios. Toda a atitude que tenhamos contrária à lei de Deus, como todos sabemos, que tenha o objetivo de atingir o outro, criará como conferimento uma culpa, uma consequência. Muitos continuam a afirmar sobre a existência de um céu e de um inferno. Isso é uma coisa que não é adaptável com a lei de Deus. Pois Deus não abandona o filho. Como podemos ver nas afirmações de Jesus, o pastor deixa as 99 ovelhas e parte à procura de uma que se perdeu. Então a visão do céu e do inferno não são coincidentes com a lei de Deus. Os pesadelos que é titular esse capítulo, não mais do que o inferno criado o inferno é aquilo que nós criamos de mal no nosso interior. É como que são tudo aquilo que fazemos contrário às leis de Deus, tudo aquilo que fazemos em prol do materialismo, estamos a criar um inferno, mas o inferno é dentro de nós. Porque como já estudamos o Espiritismo, todos nós somos seres espirituais, todos nós estamos em crescimento constante. Uns crescem mais, outros crescem menos rápido. Uns lutam para conseguirem dar um passo em frente, outros dão com maior facilidade. Tudo tem a ver com o despertar interior de cada um. Então vejamos que a visão do céu e inferno são coincidentes com a lei de Deus. Então poderei dizer também isto, não? Vejamos, no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, o Código Penal da Vida Futura, no 5º ponto, eu vou ler porque acho extremamente importante. O sofrimento, sendo inerente à imperfeição, como a felicidade é inerente à perfeição, a alma leva em si mesmo o próprio castigo onde quer que se encontre. Não há, pois, necessidade de um lugar circunscrito para ela. O inferno está assim em toda a parte, onde quer que existam almas sofredoras, como o céu está em toda a parte, onde quer que existam almas felizes. Uma das grandes lições que retiro, no fundo, deste capítulo, o 23, é que precisamos mudar por a predominante do nosso mundo interior. Pois, em contrário com que guardamos com aqueles seres que enchem a psicosfera da Terra com raiva, com ódio, com orgulho, com a condenação perdendo, então, ou seja, eles enchem esta psicosfera da Terra e a condenação perdendo então a oportunidade de melhorarmos com sentimentos de amor, de paixão e de fé em Deus. Se bem se recordam, quando foi a questão do Covid, esta pandemia, houve momentos em que grande parte das almas do mundo se uniram em oração, se uniram em paz, se uniram em amor, daqueles que contribuíram nesta luta, daqueles que ajudaram aqueles seres que desencarnaram, daqueles que ajudaram a melhorar os seres que estavam doentes. E nessa altura a psicosfera da Terra melhorou consideravelmente. Mas atualmente o que temos aqui na Terra é o inverso. É aquilo que estamos a ver que aconteceu a estes seres. É aquilo que estamos a ver que precisamos melhorar o sentimento de amor, de fé, de compaixão. Não só em Deus, mas para com os outros, para com nós próprios. Nós olhamos ao espelho e dizemos: o que é que se passa contigo? Porquê é que estás a errar tanto? Tentar perceber as ações que temos. Tentar ver que as ações que temos não estão corretas. Precisamos melhorar. A reforma íntima, que eu falo muitas vezes. Nós observamos que a consciência do crime, da falta que nos acompanha inegavelmente em todos os cantos, sem qualquer saída,
e os expõe como reféns dos seres que atuam como obsessores impiedosos. André Luiz, examinando esta senhora, Ana, adormecida, não é? Verifica as imagens do seu passado particular, o assassinato do seu companheiro embriagado. É importante realçar que ele não verifica o facto no seu próprio tempo, mas com o conhecimento se reproduz na mente da infeliz paciente. As imagens projetadas pela tela mental, como André Luiz mencionou, são realidade que aconteceu no seu íntimo e que não foram realidades conhecidas no seu tempo na Terra. É importante isto. O texto dá-nos a entender que logo que o crime é cometido está sob o controle de espíritos inquisidores, mas é possível que esta senhora tenha sido vista como inocente na sociedade, mas no seu interior lutava contra a sua covardia. A covardia também contribui para que se negue a existência do Deus, que assumir os seus atos é como obviamente das suas consequências, daí o pesadelo dos injustos. O mero fugir de culpas não torna o criminoso um ser livre. Podemos receber o perdão sincero das vítimas na nossa consciência. Mas isto é realmente a violência neste capítulo mostra um pouco a violência que nós temos atualmente no nosso mundo, a violência que temos no nosso dia a dia, esta mistura tão grande e tão desequilibrada de seres que habitam a Terra, uns cometendo crimes, assaltos, injúrias, outros tentando viver de uma forma simples, com Deus, com Jesus no coração. Mas que diferença! Mas não é por nada, e volto a referir, não é por nada que nós estamos ainda num planeta de provas e expiações. Não é por nada que nós ainda precisamos crescer. Não é por nada que eu digo que nós não compreendemos pelo amor, compreendemos pela dor. Não é por nada se o homem não consegue modificar, a natureza irá cumprir esse objetivo. E esse objetivo é cumprido pela dor. É terremotos, é cheias, é mortes, é guerras. É este o planeta que nós queremos? É este o planeta de crimes, de guerras que nós queremos? Não, Jesus. Nós não queremos este planeta. Não queremos o planeta na situação que estamos. Que a regeneração seja o mais rápido possível. E quem tiver que voltar a repetir a sua encarnação noutro planeta, que repita. E se eu for um deles, que eu seja. Mas não consigo ver. Não consigo. Custa-me ver seres sofrerem. Custa-me ver no nosso dia a dia notícias tão tristes, tão tristes, tão tristes, onde a moralidade, onde há ajuda ao próximo, não existe quase. Onde existe o orgulho, a violência, a morte. Onde parece que a fé em Deus se perdeu, mas não se perdeu. Enquanto houver muitos de nós a queremos mudar o planeta em que vivemos, através da sua psicosfera, para que todos aqueles que habitam sintam calor de paz, de amor, invadido o seu interior, para que as suas boas ações sejam constantes, para que o seu amor se progrida, se expanda. É isso que quero, é isso que muitos querem, é isso que iremos lutar, sempre com Deus no coração e com Jesus nos ajudando, como é óbvio. E vou ficar por aqui no estudo deste capítulo 23.
Espero que tenham entendido o porquê de eu ter juntado o capítulo 22 e o capítulo 23, porque estão completamente interligados. Ou melhor, tudo neste livro está interligado, mas eu acho que estes dois completam-se muito bem. Agora, quer pedir ao nosso Mestre Jesus, ao nosso irmão maior, ao nosso amigo espiritual maior, e quero agradecer-te por este momento. Quero agradecer ao mentor deste trabalho e aos nossos guias. Por mim, pela saúde que me deu para eu poder estar neste momento fazendo esta gravação. Pela paz, pelo amor, pelo discernimento neste momento em que estudamos. Que eu espero que tenha tido o discernimento de vos fazer entender estes capítulos. Para a semana, se Jesus assim o entender, eu possa voltar para o estudo do capítulo 24. Obrigado, Jesus. Ficai sempre em nossos corações, agora e sempre. E que assim seja. Obrigado por terem estado comigo. Muita paz, muito amor, muita saúde. Até breve.